Prossegue o Alter Rebbe com sua explicação e nos diz que esse processo que passa a alma aqui nesse mundo, ou seja, primeiro a alma se vê imersa nos assuntos físicos e materiais. A pessoa sente a sua espiritualidade reprimida, sufocada, mas justamente a partir disso, ele nos diz, quando a pessoa meditar e refletir, puxa, em que situação eu estou e me encontro? Onde eu estou gastando ou desperdiçando minha vida? Será que estou aqui somente para me ocupar do físico, do material, dos negócios, do comercial, do financeiro? Isso não faz sentido. Nós estamos aqui porque temos uma missão mais elevada, levar a nossa alma à plenitude, trazer realização espiritual, agregar valor espiritual divino ao nosso mundo terrestre. Quando a pessoa se apercebe disso e vê o quanto ela está distante de tudo isso, o quanto ela anda ocupada e preocupada, obcecada com os assuntos materiais, não dando a devida atenção para a sua alma, para a espiritualidade. Então isso acaba despertando na alma um desejo insaciável, uma sede por divindade, uma paixão, uma avidez, uma sede, uma vontade e um desejo intenso de se elevar, de se conectar a Deus, e a alma quer apenas e tão somente Deus e nada menos, não reflexos da divindade. A alma quer não apenas elevação espiritual, a alma busca a conexão com a essência divina. Isso é obtido através da vinda da nossa alma aqui a esse mundo terrestre. Essa é a razão e o significado dessa viagem perigosa em termos espirituais para a alma. Isso não é uma mera aventura. E por mais que a alma se encontre aqui muitas vezes enclausurada, sufocada, reprimida, sem se permitir que se dê vazão ao seu potencial espiritual, porque a gente se encontra no mundo físico, terrestre, materialista, etc. Mas tudo isso faz parte do desafio. E esses obstáculos, eles vêm justamente para fortalecer a intensidade, revelar o âmago, a parte mais essencial da nossa alma. Quando isso vem à tona, quando isso se manifesta, por causa dos obstáculos, não só apesar deles, mas em função dos obstáculos, então isso vem com toda a força, com toda a intensidade. E aqui o Alter Rebbe complementa e nos diz, Venikret bechinat ahava zu, esse tipo de amor que a alma cultiva, justamente aqui embaixo significa no plano terrestre, no mundo materialista nosso, no mundo físico e corpóreo, paradoxalmente, é um mundo oposto, hostil à espiritualidade, em contraste com o plano espiritual elevadíssimo que a alma se encontrava antes de vir a esse mundo, chamado Gan Eden, o paraíso superior, onde lá a alma vivia e vivenciava apenas e tão somente espiritualidade na sua forma mais elevada. Mas justamente vindo aqui, nesse ambiente obscuro de trevas espirituais, enfrentando todos esses obstáculos, isso acaba despertando o potencial oculto, a essência da alma, e isso gera nela um amor, uma ânsia, uma vontade, conforme dissemos. Então esse tipo de amor que é gerado aqui nesse mundo, diz o Alter Rebbe, ele é chamado de Bechinat Tshuva. Ele se enquadra na categoria daquilo que nós chamamos de Tshuva. Tshuva não é apenas arrependimento ou penitência. Tshuva, literalmente e essencialmente, significa retorno. Retorno a Deus, retornar a Deus. E se diz que esse retorno da alma para reencontrar-se, reconectar-se com a divindade, após essa passagem da alma aqui nesse mundo, Sheu Becheila Yatir, conforme diz o Zohar, o que caracteriza e a grande força do Baal Tshuva é que esse movimento de retorno a Deus é feito com uma grande intensidade, com uma força intensa. Sheba Dafka Mitoch HaChoshech, e de onde é derivada essa força intensa, de onde vem toda
todo esse desejo, todo esse amor a Deus, justamente quando a pessoa se conscientiza que até então ela estava ocupada apenas com assuntos materiais e apenas com as futilidades desse mundo. Quando a pessoa se conscientiza disso, e então ela diz, não, eu preciso fazer aquilo que realmente é importante, eu preciso desempenhar o meu papel, preciso cumprir o propósito da minha vinda a esse mundo, preciso realizar a minha missão, e essa missão é uma missão espiritual. Então isso leva a alma a uma elevação maior, como falamos, porque a grandeza, a vantagem da luz é disso que ela é derivada, quando ela é derivada da própria escuridão. Isso é chamado de tchuvá. Essa é a tchuvá que, na verdade, todos nós precisamos fazer. Não só uma tchuvá para pecadores, né? Mas esse retorno da alma à sua fonte, à sua origem. Essa vontade, esse amor intenso que nós descrevemos, essa vontade da alma de conectar-se à própria essência divina e nada menos que isso, essa ânsia, essa vontade, da pessoa estar ávida por isso, onde aparece, como aparece, justamente quando a pessoa reflete e medita o quanto ela estava afastada e distanciada do espiritual, do divino. Aqui nesse mundo, quando ela estava imersa só nos assuntos físicos, corpóreos, terrestres, materiais. Portanto, esse é o conceito de tchuvá. Assim como a tchuvá envolve também arrependimento. Uma guinada, a pessoa estava fazendo um tipo de coisa e se apercebe que isso é errado, não é por aí o caminho, e a pessoa se arrepende e resolve mudar, não é? Mudar a sua rota, não é? E daqui para frente tudo vai ser diferente. Isso é tchuvá. E aqui também, em termos espirituais, se fala que esse movimento da alma, no momento que a alma percebe que eu não posso sufocar os sentimentos da minha alma, não posso afogar a minha espiritualidade apenas nessas inundações que vêm na mente e no coração, das preocupações materiais, etc. E a pessoa resiste a isso, não só resiste, mas supera. Então isso é a tchuvá. Isso que disseram os nossos sábios no Talmud, Bemakom Shebalei Tchuvá Omdim, Tzadikim Gumurim Enam Omdim, que o nível espiritual alcançado pelos penitentes, pelos Balei Tchuvá, onde eles se encontram, nem mesmo os justos completos, são capazes de estar nesse nível, nesse patamar. Porque é tão grande a qualidade espiritual dos Balei Tchuvá, dos penitentes, mais do que os próprios tzadikim. O Zohar explica, a obra mestra da Kabbalah nos esclarece, Shatam lekachu lefi madrigat ahavat Hashem shel Balei Tchuvá e bemalat madriga gvoa meod. Porque se fala que o nível, o canal de conexão dos Balei Tchuvá com Deus é um canal muito mais elevado, mais do que o amor cultivado pelos próprios tzadikim. O tzadik pode ser aquela pessoa que nunca pecou, uma pessoa impecável, uma pessoa que a vida toda somente fez o bem e cultivou a espiritualidade. Então essa pessoa desenvolveu o amor a Deus muito elevado. Porém, o amor obtido no final pelo Baal Teshuvah, que talvez foi um pecador, etc., mas hoje ele é um penitente, ele quer se redimir. Então o Baal Teshuvah, ele acaba desenvolvendo um amor por Deus que está numa categoria mais elevada do que aquele do tzadik. Uma vez que o Baal Teshuvah ele sente aquela sensação de recuperar o tempo perdido, não é? A pessoa quer pagar o prejuízo, por assim dizer, ou aquilo que falhou, e a pessoa quer se redimir, e etc. Portanto, ela sente uma atração por Deus, a sua alma é atraída por Deus com uma força e intensidade muito maior do que aquela do tzadik, becheila yatir, na linguagem do Zohar, com muito mais força e intensidade.
Por quê? Porque Baal Tshuva é como aquela pessoa, sabe? Uma pessoa normal que você vai oferecer um copo de água, quer beber, ele bebe, prova um pouquinho, tudo bem. Mas imagina uma pessoa que estava no deserto, não é? Caminhando quase 3 dias, sem cantil, sem água, desidratada, morrendo de sede, já não aguentando. Então, o quanto essa pessoa está desejosa por um copo de água, para tomar água, e como essa pessoa corre atrás disso, com que intensidade, com que desejo, né? Com que voracidade. Então a mesma coisa o Baal Tshuva, ele sente que até agora ele estava num deserto espiritual, que ele estava num lugar seco e árido, um lugar da morte, ele estava ligado... falta de água é ausência de vida. Assim também em termos espirituais, quando o Baal Tshuva sente que até agora ele estava ligado a Sitra Achra, ao lado oposto da Kedushá, da santidade, e a fonte de vida do universo, das criaturas de todos nós é Deus. Se ele estava ligado ao lado oposto, significa que ele não estava conectado à vida, é ao contrário. Ele sente o quanto ele estava afastado do semblante divino, por assim chamar. Por isso a sede, a avidez, a vontade, o desejo de aproximação espiritual do Baal Tshuva é muito mais forte, muito mais intenso do que aquele do Tzadik. E nos diz o Zohar justamente por isso, já que esse movimento do Baal Tshuva, esse desejo vem com ímpeto, com uma intensidade tão grande que o Tzadik não tem isso, aquele que foi bom a vida toda, não é? Então, da mesma forma que existe essa vantagem do Baal Tshuva sobre o Tzadik, o mesmo se aplica também a cada um de nós, que cada um de nós, esse processo de resgatar sua espiritualidade no meio dos assuntos materiais, também é um processo de Tshuva, de sair da escuridão, e essa escuridão deve nos levar a uma luz, e uma luz mais intensa. Da mesma forma, nos diz o Rav Shneur Zalman, assim é o amor que cultiva a alma da pessoa aqui nesse mundo terrestre, quando ela está incorporada no corpo físico, ocupada com assuntos de ordem material e assuntos mundanos, mas justamente isso, quando a alma se viu reprimida, sufocada, isso acaba despertando uma reação contrária na alma, que faz com que ela, becheila yatir, na linguagem do Zohar, com mais força e intensidade, do que o amor padrão, o amor convencional a Deus que se encontra lá no paraíso, etc., que ela queira se redimir, que ela queira se elevar, que ela queira se conectar à divindade. E essa é a vantagem da luz que vem derivada da escuridão. Isso é chamado de tshuva, esse serviço espiritual de cada um de nós, de romper com o materialismo, ou de quebrar o círculo vicioso de preocupações comerciais, financeiras, e se concentrar, focar no plano espiritual, no amor a Deus, etc. Então isso é chamado de tshuva, que a Havá mitoreret alidei achoshech ve'arichuk, porque novamente o amor que se desperta a partir da escuridão, a partir do distanciamento, isso causa na alma enorme ânsia, como saudades da divindade, ela quer se reaproximar e correndo, e um desejo intenso e forte de voltar, retornar à sua conexão com Deus. Que a duas sheiniana tshuva inu al averot bilvad, conforme a Hassidut explica, tshuva não é apenas sobre pecados que se faz, mas tshuva é o processo de retornar a alma à sua fonte e origem, de restabelecer o contato da alma com a essência divina. Ela letzem adavar she'adam nimtza ba'olam hazeh hagashmi, ou seja, todas as almas que desceram a esse mundo, exatamente pelo fato de estarem aqui no mundo físico e material, e com isso distanciadas da espiritualidade, não vivenciando divindade, então isso requer tshuva. O que significa tshuva? Retorno, lashuv leitkarev el Hashem yitbarach, voltar e reaproximar-se de Deus. E essa é a explicação do que disseram os nossos sábios também, que é mais bela uma hora de tshuva e boas ações nesse mundo do que toda a vida no mundo vindouro. Por quê? Porque a tshuva nesse mundo atinge um grau mais elevado de espiritualidade daquilo que é vivenciado no mundo vindouro, no paraíso,
no plano celestial, nas almas desincorporadas. Como a gente explica que justamente a alma passando aqui nesse mundo, e por isso é mais bela, o alcance de uma hora de Teshuvah nesse mundo é algo mais elevado do que tudo que há no plano espiritual.